Olá! Hoje no mundo político, as redes sociais têm poder de desestabilizar a democracia. Por que esse ambiente digital se tornou tão poderoso? As plataformas são acusadas de serem permissivas com desinformação e fake news, uma questão cada vez mais urgente com a proximidade das eleições de 2022. Eu vou conversar com o professor Felipe Campante, ele é professor de Economia da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ei, Felipe, prazer em ter você no mundo político, muito obrigada por nos atender. Prazer, obrigado a vocês. Felipe, vamos começar dessa questão que eu coloquei de cara, né? Depois a gente vai desenvolver por que nós estamos falando disso. Nós estamos falando de redes sociais e democracia. E a questão é, nós podemos falar em ameaça à estabilidade democrática pelo uso das redes? Olha, obviamente as tecnologias de mídias sociais, né, são uma tecnologia relativamente recente, né, dentro do ambiente de mídia e a gente ainda não sabe muito bem quais são as implicações que elas podem ter, né? Acho que a princípio, se você for olhar coisa de 10 anos atrás, né, quando você teve todo o movimento ali em torno da chamada Primavera Árabe no Oriente Médio, naquele momento havia uma expectativa de que as redes sociais fossem se tornar, na verdade, uma arma a favor da democracia, né? A ideia de que elas traziam possibilidades inéditas no sentido de disseminar informação, né? De uma forma muito difícil de controlar por parte, enfim, de ditadores ou enfim, de governos e do poder político em geral, e também no sentido de facilitar a coordenação entre as pessoas, né? Que as pessoas é uma tecnologia muito nova no sentido de permitir essa comunicação em duas vias, né? Quer dizer, não é só você assistindo o conteúdo, mas você interagindo realmente com as pessoas, né? Então havia essa percepção de que isso tornaria muito difícil esse controle político da mídia, né? Só que acho que ao longo dos últimos anos, principalmente a partir de 2016, acho que foi um marco por isso, as pessoas começaram a ver que tinha um outro lado disso aí, né? E que as mesmas coisas que inicialmente pareciam que eram essa oportunidade para a democracia tinham um outro lado ali. E eu acho que nos últimos anos vem se consolidando um pouco essa percepção de que as mídias sociais podem, na verdade, trazer aí no seu bojo riscos à democracia. Uhum. Eu queria explorar um pouquinho mais isso que você está dizendo, porque as redes, elas oferecem aos usuários uma possibilidade de interação com seu governante, uma interação direta, né? Isso cria, aí uma inferência minha, um empoderamento das pessoas, né? Nessa relação com o governante. Essa experiência, ela pode ser uma armadilha, fazer parte de uma armadilha nas relações políticas e nessa questão que nós estamos colocando aqui, que é, de fato, a ameaça à democracia. Olha, esse exemplo que você menciona, né, dessa possibilidade de interação, vamos dizer, do cidadão com os governantes, com os políticos, ele é ideal para ilustrar a tensão que existe aqui, né? Porque o que você colocou é exatamente correto, né? Você fala assim, olha, agora, com o advento das mídias sociais, você tem essa oportunidade do cidadão se aproximar muito do político, né? E portanto, cobrar, fazer, quer dizer, expressar suas preferências, seus desejos, etc., e isso, obviamente, representa, como você bem falou, um empoderamento do cidadão. O que essa história não está levando em conta é exatamente a coisa das duas vias da mídia social, que é o político também tem agora um acesso extremamente barato e poderoso a uma tecnologia de comunicação, né? Então, a mesma
vamos dizer, a característica tecnológica que torna, que abre a possibilidade ao cidadão de se comunicar com o político, tem o famoso vice-versa. Aí, né? A live do então, presidente... os políticos... A live do presidente é um exemplo clássico disso? Exatamente. Então, nas mídias sociais, todos nós somos produtores de conteúdo. Agora, isso vale para os políticos também. Eles também são produtores de conteúdo. E eles não são, obviamente, produtores desinteressados, né? Então, na verdade, agora você tem uma possibilidade enorme de os políticos entrarem nesse ambiente de informação. E o que eu acho que a gente não viu lá atrás e que os políticos foram aprendendo, e eu sempre menciono o presidente Putin, né, da Rússia, como um pioneiro nisso, é perceber que com as mídias sociais não é mais necessário você controlar o acesso à informação, que é isso que é basicamente impossível, né? Não, censurar, procurar esconder coisas, isso não é impossível, mas você não precisa fazer isso. O insight ali de Putin e outros é que você pode simplesmente poluir o ambiente de informação exatamente jogando conteúdo, não para convencer as pessoas, mas para basicamente criar ruído, para que as pessoas basicamente desistam da própria possibilidade de conhecer a realidade. Então, vira tudo... Essa é a ideia da desinformação, a estratégia da desinformação. Isso, exatamente. E acho que de uma forma mais ampla, né, é exatamente esse conteúdo politicamente direcionado, né? Eu acho que a desinformação, vamos dizer, o fake news fake news de fato, né? Não no modo em que o termo fake news foi apropriado por Trump, Bolsonaro e outros, é meio que isso levado ao limite, né? É você realmente jogar com a desinformação e jogar com essa poluição do ambiente de mídia de tal modo que as pessoas já não tenham mais nem a esperança de que vão descobrir o que é verdade ou não, mas simplesmente criar aquela sensação de que está todo mundo mentindo, que é tudo um grande lamaçal ali. E é isso que eu acho que a gente não tinha visto lá atrás e que tem ficado mais e mais claro à medida em que esse ambiente tem sido, vamos dizer, explorado estrategicamente pelos políticos. Por agora, interesses Felipe, políticos em geral. Sim. O fake news, que são notícias falsas, elas não são novidade na política, não é? Isso é uma coisa que sempre existiu ao longo das campanhas políticas, ao longo das décadas, enfim, as pessoas soltavam panfletinhos e tal. Isso que você está dizendo é o que muda o caráter nas redes sociais. Essas notícias falsas mudam de caráter? Elas ganham uma outra importância? Como é que você diferencia essas notícias falsas que sempre existiram do que a gente hoje chama de fake news, que rolam nas redes em guerras, não é, de discursos diferentes e tal? A diferença, claramente, é o alcance que elas obtêm, né? Então, fundamentalmente, o que as mídias sociais representam é uma redução enorme do custo de você alcançar qualquer número de pessoas, né, com essa informação que você está produzindo. Então, você está mencionando, antigamente você tinha lá que imprimir panfletos e distribuir por aí, etc. E o custo de você fazer isso é muito maior do que você simplesmente jogar aquilo ali num disparo de WhatsApp que vai alcançar uma quantidade de pessoas muito maior, num alcance geográfico muito maior, né? Que você pode fazer isso com um clique, você faz isso para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, literalmente, né? Enquanto que com o santinho lá que o candidato imprimia lá, mimeografava, provavelmente lá atrás, você ia alcançar uma meia dúzia de pessoas, por assim dizer, né? Então, fundamentalmente, é o alcance que a nova tecnologia dá, que, obviamente, muda completamente o poder e a perspectiva que esse tipo de manipulação de informação adquire. O fato de estar concorrendo em uma mídia digital com o jornalismo profissional, por exemplo, que leva a informação, que trabalha com apuração e tal, e que tem
enfim, que tem que garantir a sua respeitabilidade. Isso faz com que coloque em xeque o jornalismo, que torne ainda mais confusa a coisa, porque as pessoas estão cada vez mais se informando através das redes, não é? Essa é uma excelente pergunta, né? Inclusive que a gente não combinou as perguntas estão realmente excelentes. Isso é um ponto fundamental que a sua pergunta coloca, que é o seguinte: olha, existe informação de qualidades diferentes, né, que hoje em dia estão aí disputando atenção nesse mesmo ambiente, né? Agora tem dois fatos fundamentais. Um é muito difícil para um consumidor, vamos dizer, da informação, realmente conseguir distinguir o que é bom e o que é ruim, né? Aferir a qualidade da informação é muito difícil. Então, esse é o fato número 1. Fato número 2 é que você produzir informação de qualidade custa mais caro, né? Você precisa ter, que é a coisa toda do jornalismo profissional, você precisa ter investigação, você precisa ter recursos para isso, você precisa ter uma série de toda uma infraestrutura, etc., que torna mais caro você produzir informação de qualidade versus informação de baixa qualidade. Então, você tem dois produtos, né? Informação boa, informação ruim, que o consumidor tem dificuldade de distinguir. Um é mais caro de produzir e o outro é mais barato de produzir. Ora, o que é mais barato vai ter uma vantagem nesse mercado aí, né? Porque o consumidor vai ter uma disposição limitada em pagar por informação que ele não consegue assim, tão facilmente julgar se é de qualidade ou não. Então, você pode ver claramente como você cria um ambiente no qual a informação de baixa qualidade pode, inclusive, tirar o espaço da informação de alta qualidade, né? Então, isso acho que deixa bastante claro como esse ambiente de mídia é pantanoso, né? Eu acho que a realidade, enfim, que o jornalismo vive no momento atual, em todo mundo, né? Não é no Brasil apenas, nem. Eu acho que é uma ilustração disso. Você está competindo num ambiente muito mais feroz ali de concorrência e, vamos dizer, em desvantagem do ponto de vista de ter um custo maior do que simplesmente quem está ali disseminando fake news. Como é que você avalia o comportamento das chamadas Big Techs, né? Quando se trata de desinformação, se trata de informação falsa, de notícia falsa? A jornalista filipina Maria Ressa, né, que é a Nobel da Paz desse ano, acusa o Facebook de priorizar mensagens falsas e não fatos e não protegerem os seus usuários, não é? Qual que é a responsabilidade que se deve cobrar das plataformas nesse contexto aí que nós estamos falando? É claro que vai muito além da política, mas nosso foco aqui é política, então, a responsabilidade das plataformas. Olha, também, de novo, acho que um ponto muito importante que a pergunta está tocando. Eu acho que a primeira coisa que é fundamental aqui é a gente reconhecer que essas plataformas, quer dizer, literalmente são um punhado, né? Você está falando de Facebook, o Facebook, né? Com a concentração que existe, né? Quer dizer, Facebook quer dizer também Instagram, quer dizer WhatsApp, você tem o Twitter, são instituições que têm um poder de mercado enorme, né? Em função do tamanho que as plataformas têm, né? Isso, de novo, está associado diretamente com as características da tecnologia, né? Essa questão da rede, né? Quando você tem essa estrutura de rede, você ser grande é muito vantajoso, porque você quer estar na rede onde todo mundo está, certo? Então, isso gera essas instituições enormes. E com esse tamanho e esse poder de mercado vem uma responsabilidade enorme, né? E dois, uma dificuldade de você, de fato, controlar
essas instituições, né? Porque elas são extremamente poderosas para além de governos nacionais, inclusive, né? Inclusive, então, são maiores que muito PIB por aí, não é? Exatamente. Então, elas são quase que instituições políticas, né? Por conta dessa importância política que o setor de mídia tem, de uma escala mundial, né? E aí, o que acontece é que existe uma tensão entre a busca do lucro, né, porque são empresas privadas que têm como objetivo, né, o lucro. Eu não estou nem falando isso, estou falando isso enquanto economista, que quando a gente fala de lucro, não tem nem talvez a conotação negativa que possa ter no discurso comum. Mas existe essa tensão. Por quê? Porque conteúdos, por exemplo, que gerem mais engajamento, eles geram mais cliques, né? Geram mais, então, portanto, conteúdo ou propaganda, né? Anúncios, etc. E já existe uma evidência que vai se consolidando de que, no ambiente de redes sociais, conteúdos mais polarizadores, talvez mais extremos, gerem esse engajamento maior, né? Então, você tem um incentivo aí, claramente, dessas empresas de disseminar esse conteúdo mais problemático do ponto de vista político, né? Que é o conteúdo que vai gerar mais cliques. Então, claramente, você tem, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, uma tensão entre, vamos dizer, os efeitos políticos e a motivação das empresas privadas, e uma dificuldade muito grande do ponto de vista de você tentar regulamentar isso, inclusive porque regulamentar a informação é uma questão muito delicada, obviamente. Uhum. E uma concentração de poder muito grande, né? Um monopólio muito grande. A queda de Facebook, Instagram e WhatsApp, recentemente, há alguns dias, mostrou o tamanho, né? Explicitou, a gente sabe, mas é o tamanho desse monopólio. Agora, as redes já foram associadas, o poder delas, assim, a uma autocracia, não é? Quando você fala que precisa se ver a possibilidade de regulamentação e tal, eu fico pensando que, além desses pontos que você enumerou, uma questão que se coloca realmente é o poder, o exercício de poder, não é? A princípio, pelo lucro, mas existe uma concentração de poder muito grande. Poder político. Exatamente. Poder de mercado e poder político, exatamente porque se trata de um setor que está no coração do sistema político, né? Porque tem esse papel fundamental na disseminação de informação, portanto, em como os cidadãos podem tentar controlar os políticos. Eu acho que esse é um ponto fundamental, na verdade, né? Esse poder político associado a esse poder de mercado torna a questão, vamos dizer, de como regulamentar isso extremamente complexa, porque é muito complicado você defender regulamentação da disseminação de informação, né? Você fala assim, não, você tem que ter um tipo de controle político sobre a disseminação de informação. É complicado, né? Exatamente porque você tem esse lado importante, né, de você ter uma circulação de informação livre, né? É da própria natureza das redes essa liberdade. Exatamente. E é preciso você ter cuidado com com esse tipo de regulamentação. Agora, o que é importante também a gente deixar claro é que as redes não são simplesmente atores neutros nesse universo, né? Não é apenas assim, não. Muitas vezes, né, o Mark Zuckerberg da vida vai falar, não, somos apenas uma plataforma, a gente não tem nada a ver com conteúdo que circula ali, o que não é verdade, porque Facebook não é simplesmente uma arena livre de circulação de informação, ele está direcionando informação, é o famoso algoritmo, né? E existe evidência crescente aí na ciência social de que o algoritmo, de fato, ele está levando a coisa para essa direção de mais polarização, essa direção de talvez mais um pouco essas câmaras de eco que às vezes a gente ouve falar, né? Você empurrar a informação que as pessoas
já concordam, e aí você criar esses ambientes aí meio que balcanizados aí de informação. Então, eles não são atores neutros nisso aí. Isso é importante a gente ter em conta também. Eu só queria fazer uma observação, e aí eu queria que você comentasse em cima, que nós estamos falando das plataformas que são poderosas hoje, que representam monopólio, controle, poder econômico e político, mas nós também temos aqui no Brasil uma concentração de mídia, das mídias tradicionais muito grande, que está na mão de algumas poucas famílias, não é? Vale aí, não posso deixar de fazer o paralelo. Eu acho que o tema central de toda essa discussão é que o papel da concorrência no mercado de mídia, por assim dizer, é fundamental do ponto de vista político, né? Então, em geral, né, por que os economistas, né, normalmente costumam defender a concorrência, né? Não, porque no mercado de biscoito, se você tem mais concorrência, os preços vão ser mais baixos e a qualidade vai ser mais alta, etc. Então, por isso que a gente acha que a concorrência tem esse lado positivo. Agora, no mercado de mídia, a diferença do mercado de biscoitos, a concorrência é ainda mais importante. Por quê? Pensa do ponto de vista de um político que queira controlar, ou de um político, ou vamos dizer, interesses políticos que queiram controlar a informação que é divulgada no ambiente de mídia. Se você tem mais um número maior de canais, né, de veículos de mídia, fica muito mais difícil você fazer esse controle, né? Porque sempre vai ter alguém que vai ter um incentivo ali de colocar a informação que as pessoas têm interesse em ouvir, e acaba ficando muito caro, por assim dizer, você controlar a circulação de informação quando você tem mais veículos de mídia. Então, a concorrência no mercado de mídia é particularmente importante, porque ela tem esse aspecto de aumentar ou dificultar o controle político da circulação de informação. Então, esse aspecto de concorrência, ele vale para todas as tecnologias de mídia, né? Acho que tem essa importância política. Para além das redes. Agora, o que acontece... Exatamente. Isso vale para qualquer tecnologia de mídia. Agora, as tecnologias, elas também, hoje em dia, cada vez mais concorrem entre si, né? Então, você tem um ambiente de mídia cada vez mais integrado, onde essa concorrência, ela é feroz hoje em dia, né? Acho que, vamos dizer, o poderio de cada uma dessas redes de televisão, ou grupos de jornal, impresso, etc., o poderio de cada um desses grupos é menor hoje em dia do que era antes, exatamente porque a entrada da internet e das mídias sociais aumentou enormemente a concorrência e reduziu, vamos dizer, as barreiras à entrada, como a gente diria, nesse mercado. Mas acho que é fundamental esse papel da concorrência no mercado de mídia. Ele é muito importante e, como você salientou, não é de hoje que acho que existem questões relacionadas à política, enfim, em função de como o mercado de mídia, de diferentes tecnologias de mídia, se estrutura no Brasil. Agora, Felipe, o desempenho extraordinário da extrema-direita, né, nas redes sociais levou à ascensão de Bolsonaro e do bolsonarismo no país. Por que a extrema-direita? Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, né, que acompanham esse fenômeno. Mas por que a extrema-direita ganhou a dianteira sobre outros campos políticos? Eu acho que, primeiramente, a gente pode decompor ali entre o extrema e o direita, né? Dois aspectos ali dessa conjunção ali. Eu acho que o lado do extrema tem a ver bastante com essas características essenciais da tecnologia das mídias sociais, que é exatamente qual tipo de conteúdo que gera um engajamento maior. E eu acho que esse conteúdo mais extremo, né, desperta mais energia, né, tanto positiva quanto negativa, de forma que, como eu venho dizendo, gera mais cliques, né, gera mais aquilo que as companhias, as plataformas estão tentando vender para os anunciantes. Então, acho que as mídias sociais, acho que tem ficado
claro, e acho que já vai se acumulando uma certa evidência aí na ciência social a respeito, favorecem, em alguma medida, conteúdos extremos. Agora, por que a direita talvez tenha tomado essa liderança no Brasil e em outros lugares? Aí acho que já é uma pergunta um pouco mais complexa, que acho que a gente ainda não tem, talvez, exatamente uma resposta muito satisfatória, enfim, do ponto de vista, de novo, da ciência social aí em torno do tema. Eu acho que é uma questão em aberto, há hipóteses sobre por que seria o caso, que pode variar também de contexto para contexto, aqui nos Estados Unidos pode ser diferente do Brasil, etc., mas acho que a gente ainda não sabe muito bem por quê, ou se foi talvez uma coincidência. É difícil dizer, mas acho que a parte do extremismo, eu acho que tem a ver bastante claramente com essa característica, exatamente. Agora, as redes vão ser o principal campo de batalha das eleições de 22? Olha, elas vão ser um campo de batalha fundamental, porque hoje em dia eu acho que é inescapável, né? De novo, não se trata de uma idiosincrasia ou de um acaso, se trata de uma mudança tecnológica mesmo, e a discussão e a informação ela está ali naquele ambiente onde ela circula mais facilmente. Então, não tem dúvida de que as redes sociais serão uma arena fundamental aqui. Agora, onde especificamente, eu acho que ainda é um pouco em aberto, né? Eu gosto de dizer às vezes que a eleição de 2014 foi um pouco a eleição do Facebook no Brasil, a de 2018 já foi a eleição do WhatsApp, né? E agora 2022, a gente não sabe exatamente o que vai ser. Já a notícia é que Bolsonaro tem pelo menos 1 milhão de contatos, eu não sei como... No Telegram a gente diz o quê? Eu também não tenho muita familiaridade com o Telegram. Mas pelo menos 1 milhão, né? Já tem essa notícia que estaria migrando muito dos esforços bolsonaristas para lá. É isso. Felipe, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela participação aqui no Mundo Político, pela boa conversa. Prazer meu. De novo, excelentes perguntas. Muito obrigado e até a próxima. Até. Eu conversei com o professor Felipe Campante, ele é professor de economia da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Nós falamos sobre como desinformação e fake news nas redes sociais podem ameaçar, e se podem, o quanto podem ameaçar a estabilidade democrática. Obrigada pela companhia e até amanhã.